Olá, sejam todos muito, muito bem-vindos a esta casa, a casa da Paty. Faz um tempo que eu não posto, desde que a gente passou Ganesha Chaturthi e Navaratri. Então, agora a gente vai ter Diwali. Vou fazer um vídeo sobre o Diwali. Eu ia falar outra coisa, mas enfim, lembrei que é Diwali. O Diwali são alguns dias. Deepavali tem a ver com luz, né? Deepa é aquela lamparinazinha que a gente coloca óleo, desculpa, tá? A voz tá bem ruim hoje. E é muito comemorado na Índia toda. Digamos que seria o ano novo comercial. No sul da Índia não era comemorado. Passou a ser comemorado há pouco tempo. Quando eu digo pouco tempo, é pouco tempo. Tipo, algumas décadas. 2 décadas. Acho que no máximo. Enfim. O Diwali, eu já fiz muitas comemorações de Diwali. Hoje em dia, já há alguns anos, há uns 10 anos, eu comemoro mais o Navaratri e o Ganesha Chaturthi do que o Diwali, porque eu entendi que o Diwali é um momento mais comercial. Assim, é quando se fecham as contas dos seus negócios, é quando você compra roupa nova, quando você limpa a casa, tudo em nome de atrair a deusa Lakshmi, que é a prosperidade. E o Diwali também tem uma coisa, ele é no Amavasya, que é uma lua nova. Então, quando o Rama retornou para Ayodhya, um dia eu vou contar a história de Rama. Rama é uma das encarnações do deus Vishnu. Quando o Rama voltou para Ayodhya, depois de ter travado uma batalha com Ravana, ter ficado 14 anos no exílio, por causa de uma fofoca, enfim, a história é longa. Como estava essa lua nova, e como ele era muito amado, as pessoas enfeitaram o caminho com lamparinas para ele poder enxergar o caminho de volta. Então, no Diwali, além de ser comemorado, de ser, não comemorado, mas comemorado o fato de que Lakshmi vem para sua casa, se você limpar ela bem bonita e deixar ela bem legal, enfim, tem isso. Tem também a vitória de Rama sobre Ravana. Ravana é um demônio de 10 cabeças. Um dia eu posso falar sobre isso. Cada cabeça tem um significado, né? São as coisas que nos prendem, na verdade. Ravana, ele simboliza o nosso ego, né? E tudo que vem com esse ego. E quando eu falo ego, que é ahankara, não é do jeito que a gente fala aqui. A pessoa se acha, ela tem um ego. Não é isso. Ahankara. A é a primeira letra do alfabeto sânscrito. Ram é a última. Aham é tudo que está contido na Matrika Shakti. Tudo que está. A é Shiva, se não me engano. Né? Entre Shiva e aí manifesto, a hora que acaba a manifestação, é a gente. Né? É o ego. O ego seria essa característica, esse corpo, é, de que informações eu sou feito, é, culturalmente, de que forma eu me comporto, esse tipo de coisa é ahamkara, é o ego. Mas fora o ego você tem outras partes, né? Por exemplo, Kroda, que é, se não me engano, raiva. Kama, que é desejo. Enfim, tem várias coisas que influenciam a nossa vida aqui nesse planeta, nesse tempo, nesse agora. Enfim, então no Diwali
se comemora é como se, o que eles usam, né, para traduzir, e isso é uma coisa muito difícil, tá, gente? Porque o sânscrito é uma língua muito rica, e o inglês, que é para onde normalmente é traduzido, ou o francês, ou o alemão, ou whatever, qualquer língua que seja, não tem a complexidade do sânscrito. Por quê? No sânscrito, uma mesma palavra, ela tem muitos significados. É como se a gente olhasse cada palavra em várias dimensões. A mesma palavra, ela serve para descrever coisas de várias dimensões. E é como se na língua ocidental, ela só descreve uma. Então fica complexa essa tradução de línguas. Não só o sânscrito, mas o tamil é assim, consequentemente o Malayalam também, o Kannada, Hindi, não tenho certeza, mas como é bem baseado em sânscrito, deve ter também, enfim. Então, quando se traduz que é como se o bem vencesse o mal. Tá, não é isso que eu quero dizer. Numa dimensão é isso, o bem vence o mal. Mas estamos falando de uma dimensão onde essas duas potências estão separadas, tá? Mas isso pode ser visto como a junção do bem e o mal, da luz e as trevas, que é como sempre é usado como metáfora, luz e treva. Luz é conhecimento, é bondade, é o bem, enfim, tem muitas traduções que dá na mesma coisa, que não é na palavra luz, tá? É na palavra em sânscrito, que eu não vou me lembrar agora. E o mal, ou a escuridão, ou a ignorância, ou tá. Numa outra dimensão, essas duas forças, elas estão unidas. Elas fazem parte de uma mesma bola, digamos, né? Então a gente está falando, numa dimensão é o bem e o mal, em outra dimensão pode ser o bem e o mal. Numa outra dimensão pode ser o desaparecimento dos dois por conta deles terem se fundido. Tá, daí eu tô complicando o assunto. Então, porque eu não vou falar muito do Diwali em si, mas vou falar mais sobre esse conceito de bem e mal, de luz e sombra, de certo e errado, de dualidade, que a gente já falou aqui. Se eu souber como, eu boto o link, tá? O que eu sinto que é importante de olhar nessas horas, né? Assim como, por exemplo, no Navaratri, não pra mim, porque eu sigo. Cara, acabou de me picar. Arde pra cacete. É o que eu tava falando. No Navaratri, o último dia que eu comemoro como sendo Saraswati Puja, porque essa é a minha linhagem, mas ele também é comemorado com outros dois nomes. Um é da Sera, que é a mesma coisa. É quando Rama vence Ravana. Se ele já venceu no Navaratri, por que ele vai vencer de novo no Diwali? Certo? Você pensaria. Eu pensaria. Na verdade, eu penso. Mas enfim, porque são metáforas, né? Não é de verdade direitinho. É metáfora. Metáfora é metáfora. Ou outro nome é Vijayadashami, que é quando Durga vence o demônio, que acho que é um búfalo, Mahishasura. Asura. Então, traduzir como demônio também é outro problema. Numa dimensão dá para traduzir como demônio, em outras não. Vai ficar confuso esse, porque o que eu queria trazer. Larga daí. Desculpa, a cachorra estava pegando uma iguana. Não podia deixar. É linda a iguana. Enfim, essa dualidade, eu acho que é a coisa que a gente mais tem que prestar atenção no nosso olhar, porque o nosso olhar
enxergar essa dualidade por completo. Por quê? Porque senão a nossa mente fica buscando o que é certo, o que é luminoso, o que é correto. Já falei certo, é correto, é a mesma coisa. O que é do bem. E é uma tendência, tá? Principalmente no Ocidente, de ficar buscando esse lado do bem. Enfim. Quando você consegue ver a dualidade, você vê que o lado ruim só é o outro lado. Ele deixa de ter peso, de ter valor. Porque quando ele tem muito valor, é que a gente vai para o outro lado, entendeu? Porque tem valor aqui, tem que ter aqui. Se a gente não dá valor aqui, esse dar valor aqui também não é necessário. Não sei se dá para entender. Enfim. E eu, assim, já há bastante tempo, eu procuro ver essa dualidade. Assim, muita gente vê de nascença, tá? Eu conheço algumas pessoas que vêm de nascença. Mais jovens só que eu conheço, mas eu só conheço uma, enfim, mas vê de nascença. Então é possível. Né? Tô dizendo por mim, tá, gente? Muita gente que tá aqui vendo pode já ver coisas, já sentir coisas muito mais longas do que eu, porque não tem melhor pior, né? Estamos aí exatamente falando da dualidade. Não tem melhor pior. Não tem sabe mais. Todo mundo sabe. Nem todo mundo acessa o que sabe, mas todo mundo sabe. E, assim, na natureza, por exemplo, já é acessado. Por exemplo, os elefantes. Eu sempre conto essa história porque eu acho essa história muito ilustrativa, né? Quando eu morei em Moçambique, eu morava perto do Kruger Park. E tem várias histórias, né? Então tem uma história de elefante que na época que tinha guerra em Moçambique, tinha uma superpopulação de elefantes no Kruger Park, que faz divisa com Moçambique. Então eles resolveram abrir a fronteira e deixar os elefantes passarem para poder ter mais espaço, mais comida, né? Só que Moçambique estava saindo de uma guerra. E muitos elefantes pisaram em mina. Moçambique ficou muito minado, até hoje. É uma luta, assim, para achar as minas. Você tem que botar um negócio, assim, delimitar e botar um ratinho, que ele é muito leve. Ele para antes da mina, e aí dá para os caras tirarem a mina. É uma loucura isso. Enfim. E aí os elefantes passaram e alguns foram mutilados, alguns morreram. Então, esta informação foi passada para o coletivo. E o coletivo ficou sabendo. Mas não é só o coletivo existente, todo o coletivo que vem depois. Então, hoje em dia, eles podem deixar essa fronteira aberta totalmente e os elefantes não passam, porque eles têm a informação de que lá é perigoso. Bom, nem sei, porque eu começo a falar uma história, já estava falando de dualidade. Consciência. Então, o elefante, não é que o elefante sabe mais do que sei lá, javali. Estou falando isso. Estou falando que existe uma consciência, e às vezes o javali ele tem consciência de outra coisa. É isso. Então, e aí outro dia eu estava escutando essa coisa sobre essa equanimidade. Talvez até já tenha falado disso. Samadrishti, que é a visão que vê igualitariamente, ou equanimemente, ou balanceadamente. É você olhar e já ver o dois. É interessante. É interessante também porque isso você pode fazer com o ouvido. Então, ouvir com equanimidade. Ouvir sama, equanimidade. E o mesmo. O mesmo, sabe, Pandora? O mesmo vale para várias coisas.
E aí, por exemplo, tem, acho que são 5 samas, não sei o quê. Tem que ser o que é. É que me chamou a atenção isso. Porque, assim, eu parei no terceiro, porque o terceiro é sobre equanimidade no sentir. E eu acho que a parte emocional é a mais difícil de ser equânime. Enfim, de Vale. Luz e trevas. Deus, demônio. Bem e o mal. Esse de Vale, eu acho que eu vou contemplar esse bem e esse mal. Né? O que seria a junção desses dois? Só para ver em outra dimensão como é que fica, entendeu? Dá para olhar de vários lugares. E um não invalida o outro. Né? Eles todos levam para o mesmo lugar. Enfim, de Vale. Não era sobre isso que eu ia falar, mas foi o que veio. Feliz de Vale. Que a gente enxergue, né? É luz. Luz é o quê? Tipo, se você tem um... Eu não sei quem que fala isso. Não sei se no tarô do Osho, enfim. Em algum lugar, não é de minha autoria. Mas é uma coisa assim, que se você tá num quarto escuro e alguém te manda levantar e sair, você vai errar várias vezes, pode cair. Mas se a luz está acesa, você simplesmente levanta e sai, porque você sabe onde está a porta. Então, é só isso. É uma questão de ver. O que você tem que fazer com isso? Não tem que fazer nada com isso, só ver. Ver, sabendo que o que você está vendo já é contaminado, não é tudo que você está vendo, tem mais. Porque o seu olhar vai apequenar, vai apequenar mesmo, vai focar, porque é a tendência da mente, é dar esse foco. É assim que ela funciona, ela tem serventia para ir, por isso que ela funciona assim. Ela só não pode achar aquela que manda na história toda, mas ela é extremamente útil. Então, iluminar de vale, jogar luz, no sentido de ver a realidade. A realidade é que tudo é dois. E que se existe de um lado, obrigatoriamente existe do outro no mesmo tamanho, na mesma intensidade. Se é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali. Se é muitão aqui, é muitão aqui. Por que que é importante a gente enxergar isso? Porque quando você enxerga isso, fica fácil de entender que a vida é assim mesmo. Porque uma hora você está vendo um lado, outra hora você está vendo o outro. A equanimidade é você ver os dois ao mesmo tempo e conseguir manter uma frequência mais linear. Frequência. Não é você ficar linear, porque você ficar linear, tipo, morreu. Ir com o alto e baixo. Olhar, não é amar a parte ruim. Tipo, eu não amo as formigas. Desculpa, formigaiada, não amo. Acabaram com o meu jasmim, comem toda a comida da gata, porque tem vários tipos. Tem uma que agarra, ela agarra no pé. Tem as cortadeiras, tem as pequenininhas, tem as médias, enfim. Elas andaram me dando um certo trabalho. Eu amo elas? Não. Mas elas fazem parte. Tipo, na hora que eu vi o estrago que elas fizeram, eu podia ter botado veneno pra matar a formiga. Admito que eu joguei um sal, não adiantou nada.
Joguei água também, não adiantou nada, enfim. Admito que eu tive intenção. Mas aí eu olhei pro jasmim e falei, cara, esse jasmim tá aqui há muito tempo. Não deve ser a primeira vez que essas formigas fazem isso. E ele tem um tronco enorme. São 3 troncos. Daí eu pensei, deve ser natural e deve brotar de volta. E foi o que aconteceu. Eu tô contente que meu jasmim tá destruído. Não, não. Eu amo as formigas? Não. Mas eu sei que tem, assim, dá pra ver que tem um porquê. Que é uma coisa ali que dá certo. Dá certo é ótimo de falar, né? Eu tô falando justamente de certo e errado. Dá certo no sentido de que fique inteiro. Dá certo nesse sentido de que dá pra ver, é isso que eu tô tentando mostrar. Dá pra ver ao mesmo tempo que a parte ruim leva a boa. E vice-versa. E não tem como se livrar, porque eu não quero me livrar de um jasmim. Eu quero que esse jasmim continue existindo. Se eu taco fogo nas formigas, taco fogo, modo de dizer, ponho veneno, sei lá o quê, elas param de me irritar, fato. Elas param de comer o jasmim, também é outro fato. Mas, será que o jasmim vai sobreviver sem elas? Eu não sei. Talvez faça parte. É justamente elas que dão a força para esse jasmim florescer tanto. Eu não sei. Então é melhor não me meter, certo? Então, de vale, luz, visão, audição, sensação, sensação. Você está prestando atenção na hora que o vento bate, de realmente sentir ele na sua pele? Relações. Tudo está relacionado. O tempo todo. Nem posso dizer está relacionado. É um mesmo. Mas falando está relacionado fica um pouco mais fácil de visualizar. É integrado tudo. Então, quanto mais integrado você fica, tipo, tentando não interferir, porque a hora que for para você interferir, você vai interferir, querendo ou não. Não é com você. A mente não pode interferir, porque a mente, ela tem lá o que ela tem que fazer, que não é isso. Isso quem tem que fazer é Budi. Aliás, estava vendo isso em algum lugar que eu já não lembro mais. Nossa, vai ficar grande esse vídeo, peraí. Então, eu tava vendo, não me lembro agora onde. Mas era essa coisa de. Ui, desculpa o vento, falei dele. Ahankara, que é o ego, né? Aquele que constitui. Manas, que é a mente. Chit, que é a memória, se não me engano. Buddhi, que é o intelecto. Então, Ahankara, Manas, Chit, Buddhi. Acho que falta um. Atman, talvez. Enfim. E aí ele explica, o cara explicava, nem sei quem era, desculpa. Se eu descobrir, eu escrevo. Ele falava sobre esse lugar de Manas, que é o lugar que tem sempre dúvida. Ah, isso foi super interessante, gente. Manas sempre tem dúvida. É aqui ou é ali? É certo ou é errado? É bom ou é ruim? É isso, é aquilo. Manas é assim. E Manas sempre vai ter dúvida. É da natureza dela. Manas é a mente. Budi é um intelecto. Então, digamos que Budi é aquele que nunca tem dúvida, porque ele já sabe. Então, é aquela coisa que, aquelas coisas, tipo, fazer xixi. Você não pensa, será que eu devo fazer xixi? Será que eu não devo? Será que tá na hora? Será que não tá? A hora que tá vontade de fazer xixi, você levanta e vai fazer xixi. Coceira é outra coisa que não requer dúvida.
Então, tem esse lugar que é Budi, que não duvida, que age. E esse lugar vai agir por si mesmo. Na dúvida, não interfere. Melhor. Então, de vale, luz, visão, clareia. Vê o mais largo que der. É o que dá. Sim, é o que eu tenho feito, tá? Eu tô feliz com isso? Nossa, se tô. Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Só por isso. Se fosse chato fazer isso, eu não compartilharia, né? Quem que compartilha coisa chata? De repente eu sou o lado chato. Feliz de Vale. Que Lakshmi abençoe esse planeta e encha tudo de água e de floresta e de bichos pra gente continuar nesse planeta bonito que ele é, com jasmins que a formiga corta, mas ele renasce. E, cara, ele é lindo demais. Quando ele florir de novo, eu vou mostrar pra vocês. Então, feliz de Vale para que isso continue prosperando, para que nós continuemos prosperando. Que prosperidade é muito mais do que dinheiro, do que riqueza. Prosperidade é desenrolar, desenvolver, continuar. Então, feliz de Vale. Que Lakshmi, a deusa da beleza e da abundância, nos abençoe. Grande. Ai, Lúcia Grilo Falante. Se você gostou, mesmo confuso desse jeito, inscreve. Se quiser, põe sininho, porque eu não sou muito regular mais no. Eu comecei regular, mas já virei irregular nas postagens. Tinha mais uma coisa? Ah, o chicarão. Assim ou assim, tanto faz. É com você. Dualidade. Deixa a sua vontade guiar o dedo. Se for assim, tá tudo bem. Um grande beijo. Até a próxima.